Hoje eu vou mostrar a minha tentativa de criar um micro SaaS com 7 ferramentas diferentes. Eu usei Tempo Labs, Chief da Convex, Firebase Studio, Lovable, V0, DataButton e Rapid. E até tentei também o Bolt.new, mas aqui não vou colocar, já vou te explicar por quê. Ah, Elber, minha ferramenta não está aqui. Fica tranquilo que eu já tenho outros vídeos comparando outras ferramentas. Eu escolhi essas porque estão sendo as melhores hoje de inteligência artificial, ou pelo menos com as maiores capacidades. Ah, Elber, e onde é que está o Cursor, Windsurf e outras ferramentas dessa? Ferramentas que são exclusivas para desenvolvedores. Nessa comparação, eu removi um pouco. Eu quero ferramentas que sejam muito mais user-friendly, que seja mais fácil do usuário utilizar, que não dependa de um background de programação, pelo menos a princípio. Mas eu vou fazer algum dia uma comparação, provavelmente. E se é a sua primeira vez aqui, você está no Impactus AI. Meu nome é Elber Domingos. Eu ensino empreendedores, freelancers, a economizarem mais de R$60 mil por ano na sua empresa com sistemas internos desenvolvidos com Coda, com automação, inteligência artificial e sistemas externos com Rapid, Lovable e outras ferramentas afins. Se você quer aprender mais sobre isso, se inscreve e vamos direto para nosso micro SaaS aqui. Então, o que eu vou decidir fazer? Comecei a pesquisar ferramentas que pudessem servir de exemplo para um micro SaaS e encontrei essa daqui. O que ela faz? Ela gera legendas para você colocar em alguma imagem, qualquer coisa, em várias mídias sociais, como Instagram, Twitter, Facebook e outras aqui, tá? E a ideia é o seguinte, você fala uma coisa, por exemplo, quero comer chocolate. Aí você fala que se eu quero um texto mais longo, mais curto, que eu quero inspirar, promocional, vou colocar em inspirar, tá? Eu quero que seja de humor, informativo, vamos colocar de humor. E quantas variantes eu quero? Vamos colocar 3 e eu quero que use emoji, não quero que use hashtag, só para o Instagram. Vou clicar em gerar e aqui ele gera. É de graça, então gerou aqui eu posso copiar, posso clicar para ver as variações que ele criou, algo semelhante, mas com palavras diferentes. E quais são algumas coisas que é um pouquinho chato nisso daqui? Se eu clico para selecionar outra rede social aqui, ó, cliquei. Ele vai abrir o site de novo. Eu clico, ele vai abrir de novo o site. Essa forma de você fazer, ela é uma experiência muito horrível. Outra coisa, e se eu quiser selecionar mais de uma mídia social? Eu não consigo, só consigo selecionar uma por uma. Então eu vou fazer um micro SaaS que vai ser algo muito semelhante a isso, com algumas funcionalidades diferentes. E aqui vem a primeira lição para você e para mim. Toda vez que você for fazer um micro SaaS, a melhor forma de você fazer, caso você não tenha muita ideia, é pegar algo que já está funcionando, adicionar uma ou outra funcionalidade diferente e vender esse micro SaaS com essas funcionalidades diferentes, tá? Isso daí é uma das grandes coisas que você pode fazer. Por quê? Porque se você vai tentar fazer uma ideia 100% nova, pode ser que já tenha gente. E por que a gente fala isso? Porque a melhor forma de você fazer dinheiro mais rápido é você fazer alguma coisa que já tenha gente comprando. Você concorda comigo? Faça uma coisinha diferente e pronto. E daí você já pode começar a faturar de forma provavelmente um pouco mais rápido. Não quer dizer que vai dar certo. Quer dizer que é mais provável. Ponto final. Vamos continuar aqui. Então, agora que a gente descobriu um micro SaaS, e lembrando, um micro SaaS é uma ferramenta que tem só uma coisa que ele faz, e faz muito bem aquela coisinha. Esse aqui é gerar um texto para mídias sociais, tá certo? E ele faz muito bem, só que ele faz gerando um por um, é meio chatinho. Eu quero desenvolver com outra funcionalidade. Então tá, pensando nisso, qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? E aqui vai uma grande oportunidade para você aprender algo diferente. Eu uso o Grok, que é essa ferramenta aqui. Eu acho que o Grok está muito bom para isso, para usar um PRD, tá? PRD é os requerimentos do seu projeto. Então, toda vez que você vai desenvolver, você coloca uma descrição do seu projeto e pede para ele criar um requerimento. Quando você faz isso, ele vai criar uma descrição mais detalhada e é melhor para a inteligência artificial desse jeito. Então, eu quero ver rapidinho esse requerimento com você, ó. Crie um PRD para um SaaS bem simples, um MVP, que é o Minimum Viable Product, em inglês, que significa Produto Mínimo Viável. Eu não vou desenvolver, gente, um SaaS
que é uma coisa gigantesca. Esse é o primeiro erro que eu vejo muita gente comentando. Pela madrugada, eu recebo comentário assim: ah, Elber, eu quero fazer uma cópia do Uber. Meu pai, eu quero fazer uma cópia do iFood. Cara, você tá louco? Tudo bem, pode funcionar, entendeu? Mas se você tiver uma equipe para fazer isso, você não vai fazer sozinho, que você não tem nem experiência de programação, uma cópia do Uber, meu filho. Entendeu? Comece com algo diferente. Se você está criando um SaaS e está cheio de menu do lado esquerdo que você colocou, que ele está fazendo, e tá assim, você criou o front-end maravilhoso, você começou errado. Tá? Começa devagar, começa com algumas funcionalidades, bota para funcionar, funcionou, conseguiu criar login, conseguiu criar outras coisas importantes, segurança, aí você implementa novas funcionalidades. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque eu recebo vários comentários de gente sem noção, que é criar um monte de coisa e depois fica parado e assim, parou, consegui criar 70% do meu SaaS e da hora que você vai ver, a pessoa criou o front-end. Criou o front-end. O front-end não é nem 30%, 40% do seu SaaS pronto ainda. A parte mais difícil é o back-end, tá? Então, dito isso, vamos respirar agora e voltar, tá bom? Então, a gente vai construir um MVP que vai apenas criar frases para serem postadas em diferentes redes sociais e o usuário irá escrever uma frase ou texto que ele quer usar e uma IA converterá essa frase numa frase propícia para a mídia social selecionada ou mídias sociais, tá? O post conterá algumas variáveis. O que eu coloquei aqui? Tipo de post, eu só copiei o que tinha lá. Tipo de escrita, copiei lá o que tinha de forma traduzida. Tamanho do texto, curto ou longo, variantes de 1 a 3, emojis e hashtags. Use imagem como parâmetro, use a imagem como parâmetro com o texto para se criar PRD. Aí eu tirei um print screen dessa tela aqui, ó. Tá? Tirei um print screen e joguei para cá. Aí ele fez a primeira versão, tudo certo, e então eu fiz uma segunda versão para atualizar. Isso aqui é muito importante você entender, tá? Como é que a gente fez? Ó, atualize com as seguintes modificações. Vamos lá. O PRD tem que ser 100% em português, tá? E o SaaS também será em português. Então eu defini aqui. Isso aqui não é a coisa mais inteligente que você vai fazer. Se você vai construir um micro SaaS e a inteligência artificial ela é fácil de se usar, já faz em 2 línguas, ou pelo menos pensa que você vai pedir para traduzir, principalmente se você quer vender isso aí. Se você está criando um portal interno para uma empresa, não tem problema. Agora, se é um SaaS, por que não criar com outra língua? Né? Gente, só um detalhe, se você, lembra que aqui, nesse canal a gente faz uma diferença enorme entre sistema interno e sistema externo. Sistema interno é o que o cliente vai acessar. Sistema interno é o que o seu colaborador acessa. Então tem gente que me pergunta, Elber, posso criar um CRM com o Lovable, com o Rapt ou com outras? Você até pode, claro, mas eu acho que você não deve, por quê? Você deve usar o Coda, que é uma ferramenta específica para se criar sistemas internos. Se eu for mostrar rapidinho para você, esse daqui é o símbolo do Coda, tá? E olha que legal, dá para você fazer, ele é semelhante ao Notion, mas com muito mais poder e para criar sistemas internos, literalmente. Dá para você criar tabelas, eu posso vir aqui, ver uma tabela de Gantt, abrir aqui uma parte de um formulário, posso movimentar aqui, posso editar esse formulário, colocar informações aonde eu quiser aqui, eu acabei de mudar, ele muda a informação aqui, enfim, e muitas outras coisas. Eu controlo toda a minha empresa, gente, dentro do Coda, tá? Agora, se você quer criar realmente um sistema externo, seu cliente vai acessar, aí faz sentido usar essas ferramentas de IA. Então, faça dinheiro, aprenda. Inclusive, tem link aqui embaixo para você aprender a mexer no Coda para fazer dinheiro, assim como já tem aluno meu fazendo e tal. Agora, é ferramenta externa, então vamos lá. Agora, sem parar, vamos direto, tá? O PRD tem que ser em português, beleza? Front-end em Vite, em React e Vite, com Shad-CNUI. Aqui começam umas coisas interessantes. É legal você ter um pouco de conhecimento de como um desenvolvimento funciona, pelo menos para você saber alguns detalhes de como pedir, tá? Então aqui eu estou pedindo 3 ferramentas específicas, você pode pesquisar sobre elas, mas eu acho bem legal, interessante usá-las. Depois eu falei, o modelo de IA será o Gemini 2.0 Flash. Então estou definindo aqui. Na manipulação de dados será um banco de dados Postgres, que eu vou usar ou Supabase ou Neon.
Depende. O Supabase e o Neon são dois bancos de dados Postgres online e eles são concorrentes entre si, mas eles são muito bons. Também coloquei, adicione um painel simples para o administrador do SaaS controlar os usuários e resetar as senhas deles se precisar, e ver quem é usuário pago e quem não é. Aqui tem uma coisa que poucas pessoas vão te falar. Quando você está criando um SaaS, você vai precisar criar senha, entrar com login, talvez com mídia social, como login com e-mail, ou com o Google, né, o Gmail e por aí vai. Você vai precisar ter um painel do administrador, meu amigo. Porque como é que você vai entrar e você tem um SaaS e daí você não sabe quem são as pessoas que estão ali e tal. Então a galera começa a criar SaaS direto e não pensa nessas coisas. Você tem que ter um painel administrativo, tem que ter muito cuidado com a segurança desse painel administrativo também. Como é que você vai controlar, saber quem está ali de usuário e tal. Então aqui eu pedi porque ele vai fazer. Vamos usar o Stripe para gateway de pagamento. Crie o esquema do banco de dados, isso aqui é muito importante, você pedir para ele criar esse esquema. O que é esse esquema? É quando você pede para ele falar, olha, quais são os campos que vão existir em cada tabela. Então, quais são as tabelas, quais são os campos de dados e quais são os relacionamentos do banco de dados. Se você pede para ele fazer isso, além de você conseguir checar essa informação, você vai conseguir fazer com que a IA crie muito mais fácil os bancos de dados para vocês. E aqui uma dica profissional. Como eu vou usar uma IA para criar sistemas, preciso que você crie prompts separados para funcionalidades específicas e tal. Então, dei um exemplo. Separe de forma que fique simples para a IA fazer. Então aqui é uma pergunta que muita gente me fala. Elber, compensa eu criar um prompt gigante e colocar lá e depois a partir disso ir fazendo as coisas? Ou compensa criar um prompt pequeno e parte por parte? Na minha experiência, tem sido 50% a 50%. Eu costumo, nesse primeiro momento da gravação desse vídeo, criar um prompt maior, que vai ser o PRD, que vai ser esse arquivo que a gente vai ver agora, e depois, a partir dele, eu vou consertando. E às vezes eu coloco um exemplo e eu já estou gostando da forma como a IA está trazendo essas funcionalidades. Outra forma de você fazer é você começar com as funcionalidades mais básicas de um SaaS. Começa a falar para ele criar um dashboard muito padrão, onde só vai ter a funcionalidade de a pessoa resetar a senha dela, porque daí você cria o login, cria toda a parte de segurança e depois em cima disso você começa a criar as outras partes. Então, são duas formas que você pode tentar. Nesse momento eu estou usando um PRD que eu começo com ele, aí depois eu vou fazendo detalhe por detalhe, devagar, sem pedir para fazer muita coisa. Então vamos voltar aqui e vamos ver qual foi o documento que ele gerou. Tá? Eu não vou ler tudo isso com você, fica tranquilo, só vou destacar alguns pontos. Ele mostra uma introdução, ou seja, ele fala aqui qual que é o objetivo, ele fala qual é a visão geral do produto, fala quem é o público-alvo, muito legal tudo isso daqui. E aqui começa partes interessantes, quais são as funcionalidades. Então, de acordo com aquilo que eu escrevi, ele fala todas as funcionalidades, descreve quais são as opções que tem que colocar no menu. Você vê que aqui ele é mais detalhado. E se a gente for abaixando aqui, ó, interface do usuário, como vai ser essa interface, requisitos técnicos, ele escreveu aqui tudo certinho, como eu pedi, o que ele vai utilizar. Isso aqui para inteligência artificial é fantástico. Painel administrativo, ele fala que é o do administrador. E aqui uma das partes que eu mais acho e acho mais importantes, a tabela, gente. Toda a tabela tem um ID. E aqui, se você começou a viajar, boiar e não sabe o que isso daqui é, você tem que parar. Isso aqui é obrigação. Se você vai criar um SaaS, se você vai criar um sistema de inteligência artificial, é obrigação sua entender como funciona banco de dados, pelo menos num nível básico. Se você não entender, é a mesma coisa que alguém colocar você num carro, ensinar você botar a primeira marcha, a segunda marcha e falar, você está pronto para viajar de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Não seja essa topeira. Tá? Aprenda o básico para você conseguir gerenciar para não se lascar lá na frente. Então, vamos voltar aqui. Esse ID aqui, ID, é a chave de identificação. Depois ele coloca todas as informações aqui certinho.
Depois, tabela posts, ele coloca todas as informações da tabela posts, as variantes, com quais são as ligações que ele tem. Por exemplo, aqui em legendas geradas, ele vai usar um JSON, pelo menos é o que ele está falando aqui que vai usar. Esse JSON, se for em Postgres, ele vai usar um JSON-B, que é um formato específico para você usar no SQL, dentro de um banco de dados SQL, uma coisa um pouco mais técnica, mas é interessante você saber disso, pelo menos, caso você tiver algum problema, você vai conseguir olhar lá e ver o que está acontecendo. Métricas de sucesso, beleza, aqui tem algumas métricas de sucesso que eu quero que ele tenha, e as premissas, isso aqui é bem legal. Olha só, os usuários fornecerão textos curtos e médios, a versão inicial suportará apenas português e o sistema requer autenticação para uso. Isso aqui, gente, são as premissas, aquilo que eu quero que realmente tenha. E aqui tem alguns prompts que ele colocou, que eu poderia usar como o primeiro prompt, como o segundo prompt, como o terceiro prompt, como eu fiz lá com você, tá? Outra coisa que você pode colocar aqui, que eu não coloquei, por exemplo, são exemplos de uso de caso. Então você conta uma historinha, literalmente. Você fala, o usuário entrou na plataforma, selecionou, fez o login, selecionou 3 plataformas, escreveu o que ele quer, fez isso, fez aquilo, o sistema gerou isso, aquilo, o sistema calculou dessa forma. Então você conta a história de como o sistema tem que funcionar. Isso facilita também caso você tenha um sistema um pouco mais complexo. Então eu estou demorando um pouco mais essa parte, porque essa talvez seja a parte que mais vai ajudar você a criar o seu micro SaaS. Só isso aqui com certeza já vale uma inscrição nesse canal, porque você não vê muita gente te ensinando a fazer isso que eu estou falando. O pessoal faz muita comparação, mas ensinar isso, que é o ouro, né? Você não vê. Então, se eu for voltar aqui, agora nós vamos começar a mostrar para você como foi a minha experiência com as plataformas. E agora eu quero mostrar algumas regras que eu coloquei para ser o mínimo da minha experiência antes de eu desistir da plataforma. Por quê? Se a plataforma começar a dar problema, gente, eu não decidi que eu não ia insistir muito. E lembrando, eu estou mostrando como foi a minha experiência, vou mostrar para você vários prompts aqui, mas eu não vou criar do zero, porque senão esse vídeo com 7 plataformas não seria um vídeo de 10 horas, tá? Mas vamos lá aqui, ó. Eu quero conseguir criar o banco de dados, eu quero conseguir criar o login. E quais são as regras? Não vou ficar programando. A IA tem que solucionar os problemas. Isso é uma das regras, tá? Ou seja, eu não ia colocar no cursor, no windsurf, não ia tentar solucionar. E se o erro for na plataforma e não no código gerado, não vou ficar tentando muito consertar também. Então você vai ver o porquê que eu acabei de colocar isso daqui, tá? Vamos começar com a plataforma Tempo Labs. Essa plataforma ela é muito boa. Eu consegui fazer umas coisas nela, mas aí eu descobri um problema grave. Eles estão em formato beta ainda na plataforma. Eles falam que não, né? Mas olha só, eu coloquei o prompt lá em cima, ele começou a gerar as informações, ele gerou aqui, ele mesmo gera um PRD dele, tá? Ele gera, até bonitinho, ele gera um diagrama muito legal, isso aqui é uma coisa legal para você ver o que ele está gerando e tal. Mas o que aconteceu? Aconteceu o mesmo erro que fez eu desistir do Tempo Labs. Começou a dar problema na plataforma. Ele não consegue, de forma alguma, iniciar o servidor dele. Gente, e aqui eu estou na conta paga. Você pode ver que eu tenho 500 usos dele ainda. É muita coisa. E ele não consegue solucionar de jeito nenhum. E aqui não é um problema no código, ele nem me mostrou o front-end. Eu cheguei a conseguir construir coisas no Tempo Labs muito poderosas, tá? Mas aí ele chegou um momento que ele deu um erro igual a esse e não consegui solucionar. Entrei em contato com o suporte. Eles até começaram a ver, mas aí para. Então, para eu trabalhar com os meus clientes, eu não vou correr o risco de mexer com uma ferramenta instável. Então, se você quer trabalhar com Tempo Labs, manda ver por conta e risco. Eu não, nesse momento da gravação desse vídeo, eu não recomendo. Tem que ser uma ferramenta um pouco mais estável. Eu tive 2 momentos de instabilidade. Um que eu perdi dinheiro que já estava construindo. Eu achei que fosse uma ferramenta boa. Você vai ver até vídeo meu falando sobre isso. Mas depois eu me lasquei e daí eu fui para o Rapid, que é outra ferramenta que eu vou mostrar aqui para você hoje. Aí solucionou todos os meus problemas. Mas nesse momento não adianta. Eu já tentei aqui, gente,
várias vezes solucionar o problema. Você pode ver aqui, ó, ele não solucionou. Então eu vou pegar o Tempo Labs, jogar aqui para baixo, não solucionou. Aí eu vou para o Lovable. Lovable é uma plataforma que eu gosto para desenvolvimento de landing page e website. Você vai ver eu falando muito isso. Eu não curto muito a ideia do Lovable para desenvolver sistemas ou SaaS. Por quê? Para desenvolver sistemas ou SaaS, você precisa de alguma interface, de algum momento, como se fosse um cursor ou um Visual Studio. Você precisa disso, porque você vai se deparar com problemas onde você vai precisar de algo mais robusto. O Lovable não tem isso. Você precisa mandar para o GitHub, para mandar para o cursor. Então, se você está levando a sério essa construir um sistema mais parrudo, eu não recomendo essas ferramentas como o Lovable. Mas aqui eu tentei. Ele criou a princípio. Inclusive, eu posso selecionar tipo 2 plataformas aqui, colocar eu quero comer chocolate. Aí vamos ver se ele gera o texto com essas 2 ferramentas. Aliás, acho que agora ele não está gerando. Aliás, eu não consegui fazer ele conectar não. Tá? Mas tá aqui, ele fez o front-end. Como eu não consegui fazer ele conectar, e na verdade eu tentei fazer ele conectar muito no banco de dados, gente. Muito no banco de dados, para que funcionasse com o banco de dados. E ele começa a falar assim, eu já fiz esse daqui, agora eu corrigi, agora eu entendi, então estou corrigindo. E ficou num loop infinito, e eu tenho o Lovable pago, tá? E eu não sou o Zé Ninguém para construir prompt, gente, eu sei o que eu estou fazendo. Tentei prompts menores, tentei prompts maiores, e como eu não ia começar do zero novamente, eu desisti, pedi para ele cancelar para usar o login e voltei. E eu já consegui fazer o Lovable criar login. Tá? Mas daí quando eu criei o login, ele travou em outras partes. Provavelmente falta um pouco de insistência da minha parte. Eu vejo gente que já conseguiu criar coisas muito legais no Lovable. O Lovable é poderoso, eu recomendo, mas eu recomendo a princípio para landing pages e websites. Um parênteses aqui, apaixonados por tecnologia. Se você gosta do Lovable, não sei o que lá, Elber, eu discordo de você, seja educado e pode comentar aqui, não tem problema. Agora, se você é um desses que é Lula ou Bolsonaro para tecnologia, então abre a sua cabeça porque cada um tem uma experiência diferente. Se você tiver uma experiência diferente com o Lovable, posta você no vídeo do YouTube e me marca não, né? Mas me coloca, eu fiz um vídeo, deu certo, olha lá eu fazendo. Aí eu vou dar os parabéns para você e vou provavelmente seguir também, tá? Agora, se você não tentou ou teve uma experiência boa e conseguiu, então só coloca aqui, fala aqui embaixo, não tem problema nenhum. Então eu queria que o Lovable tivesse dado certo ou mais certo. Daí como, de novo, meu tempo também é escasso, eu não continuei a desenvolver nele. O Data Button, vamos lá, tem muita gente apaixonada por essa ferramenta. Eles já têm um negócio que eu gosto muito, que é o MCP. Eu acho que todas as plataformas vão ter de alguma forma MCP, mas o Data Button, ele demorou demais. Deixa eu colocar aqui. Eu fui seguindo todos os planos dele, tá? Eu também tenho o plano pago deles. Segui tudo. Ele comeu meus créditos. Eu tenho só 10 créditos restantes. Ele ficou tentando solucionar um problema por, acho que uns 15 prompts foi tentando solucionar um problema tosco. Aliás, gente, plataforma que fica tentando solucionar um problema de criação de login é duro. Porque criação de login é uma coisa tão padrão, você não deveria perder dinheiro com isso. O Tempo Labs tentou solucionar isso. E eu acho que vai ser o padrão daqui a um tempo muito curto. Você não vai mais precisar criar login. Gente, para quê? Login é sempre o mesmo formato. Você não deveria perder tempo com isso. Então, criação de login, conexão com Stripe para pagamento, deveriam ser coisas já que você começou a criar o seu SaaS e ele já cria sem gastar nada da sua inteligência artificial, ele já cria tudo para você, um código de copia e cola, tá? E vai mudar poucas coisas. Isso é o futuro. Preste atenção para plataformas que já tenham isso, ok? Tempo Labs tem isso, o Rapid tem isso, pelo menos eles falam que tem de uma forma lá que já está tudo configuradinho, que ele já cria rápido. A minha experiência foi boa com ele nesse sentido, mas nós já vamos falar sobre ele. Vamos voltar aqui para o Data Button. Então ele me deu trabalho, demorou, cada prompt meu demorava mais do que o Rapid demora bastante, tá? É um dos que mais demora, mas o Data Button conseguiu bater o recorde dele e me deu trabalho, gente. Olha só, vamos ver se agora, tem vezes que ele vai, funciona,
tem vezes que ele não funciona, tá? E ele conseguiu criar a maioria das coisas aqui. Eu não consegui criar o login com ele, mas não deu de jeito nenhum. Eu conectei com o Firebase, deu tudo certo. Ele falou que estava conectado. Eu habilitei o negócio para fazer login com e-mail. Falou que estava habilitado. A hora que você vai fazer o login, não funciona de jeito nenhum. Não consegui, pelo menos na minha experiência, foi horrível. Cada prompt demorava um monte. Não tem as funcionalidades mais avançadas, caso você precisa. Ó, DataButter não é uma boa experiência na minha visão. Para esse, não foi mais, eu vou falar assim, ó, DataButter não foi uma boa experiência no meu teste, tá? Quero comer chocolate. Mas ele aparentemente fez, pelo menos a parte principal, ó, prático, tal, vamos para ele colocar tudo, salvar no histórico, 2 variantes, vou gerar. Ele diz que está gerando. Ele foi um dos que conseguiu criar coisinhas legais, ó. Fala aqui, colocou que está gerando, gera, ó, colocou Twitter assim, colocou as variantes aqui, colocou o Facebook aqui, beleza. Ele fez o histórico, foi bem legal. Se eu vier no histórico, eu consigo acessar o histórico dele, ó. Vem aqui, quero comer chocolate e tal. Ver em detalhes, ele abre, ele não está salvando no banco de dados direito ainda, eu já tinha feito uma coisa, ele não salvou, vou voltar aqui, mas assim, você vê que ele colocou os botões aqui no mesmo lugar, você vê que ele tentou manter um padrão, ele tenta, eu acho que o DataButter é aquele aluno esforçado, sabe, mas que ainda está tirando 6 ou 7, então de novo, não é a ferramenta que eu mais indicaria você começar. Quero bater na tecla mais uma vez. Todas as ferramentas, eu já falei isso em vários vídeos meus, tem gente fazendo dinheiro, tem gente que está conseguindo construir as coisas. Eu diria que quase todas as ferramentas aqui podem funcionar, tá? Se você realmente insistir em aprender elas. Eu só quero te mostrar aqui, na minha experiência, qual tem sido a ferramenta que tem trazido o resultado mais rápido, tá? E eu vou te mostrar já já qual é, não é nenhuma dessas ainda. Vamos agora para uma nova ferramenta chamada Chief by Convex. Essa ferramenta aqui, eu tomei um susto, me surpreendi no começo, mas também no começo eu já fiquei meio assim, que pena que não tem. Porque quando você coloca prompt assim, gente, você não consegue colocar imagem. Eu não consegui colocar imagem, mas ela foi a única ferramenta que no primeiro prompt já funcionou 100% o login e já funcionou a criação das legendas. Isso realmente me surpreendeu. Aí o que eu fui fazer? Fui colocar o quê? O login. Quando eu coloquei o login, cara, ele se perdeu 100%. Eu comi todos os meus créditos com ele tentando consertar o login. E é uma pena tão grande que eu até pedi para ele falar assim, remova o login, tal. Isso foi hoje, porque eu criei essas coisas ontem, né? Ele não conseguiu. Então, eu não vou conseguir nem mostrar para você, porque as ferramentas que funcionaram, eu falei assim, vamos então criar um front page para ele fazer certinho e tal, né? O login, para depois entrar. Ele não conseguiu de jeito nenhum. E é triste porque o Convex é uma ferramenta de banco de dados muito boa. E eles tentaram fazer da melhor forma possível o login ficar pronto assim, rápido. E eles até conseguiram. Eu consegui fazer o login e tal, mas quando eu pedi para ele criar o front-end, ele se quebrou por completo. E é uma ferramenta nova. Então, usa o Chief by Convex só para testes. Eu não usaria para você começar um sistema para valer nem a pau. Então, vamos para o próximo. O Firebase Studio. Esse daqui, ele tem um potencial enorme. Tá? Ele é o único, junto com o Rapid, no meu ponto de vista, que tem um maior potencial nesse momento. Por quê? Porque ele une uma interface para o usuário usar facilmente, mas ele também pode trocar para uma interface de código, 100% de código, onde eu posso vir aqui, analisar as minhas opções. Se eu clico com o botão direito, eu tenho boas opções aqui para selecionar, não são muitas, né? Nesse primeiro momento. Mas eu tenho opção, ele até dá aqui de novo a inteligência artificial, ele coloca abas, tá? Eu acho que isso daqui, exatamente isso que a gente está vendo, é o futuro, sem sombra de dúvidas. Mas, infelizmente, ele está muito bugado ainda. Ele não conseguiu criar, se eu coloco assim, aqui, quero comer chocolate, e o botão ficou aqui, eu clico, ele não gera. Esse erro que está dando aqui, eu tentei solucionar ele
1000 vezes, o modo de dizer, né? Muitas vezes, mas muitas vezes aqui, porque eu queria que ele funcionasse, gente. Você não tem ideia. E ele não funcionou de jeito maneira. E fora que o layout dele é feio que dói, ele não consegue criar um layout a princípio. Eu colei a imagem de exemplo, ele não conseguiu copiar de jeito algum. Eu não sei o que acontece, o Google bobeou nisso daqui, mas eu tenho, assim como eles correram atrás, e eles têm uma das melhores LLMs hoje, o Gemini 2.5, eles vão correr atrás disso, é uma ferramenta que eu ficaria de olho, tem muito potencial. Mas para você criar o seu SaaS, fuja dele por enquanto. Espera ficar um pouco melhor, não vale a pena, tá? Então, dito isso, vamos partir para a nossa próxima. Antes de ir para a próxima, eu passei pelo Bolt, tá? O Bolt, ele foi o mais rápido, ele criou mais rapidamente a ferramenta. O front-end ficou mais ou menos, não foi aquele melhor front-end não, mas aí eu pedi para ele colocar o Gemini, né, para recriar, porque ele não estava criando, ele bugou, não conseguiu, e agora eu saí dos meus créditos e eu não vou pagar essa ferramenta nesse momento. Eu sei que tem muita gente tendo boas experiências com o Bolt, mas eu nem coloquei o Bolt nesse vídeo como que eu ia fazer, então por isso que eu só estou comentando aqui com vocês. Infelizmente o Bolt não conseguiu solucionar, e uma droga do Bolt é que ele não tem uma forma fácil de você mandar aqui os erros. Às vezes ele adivinha que tem erro e às vezes ele não adivinha que tem erro. Aí você tem que copiar e colar aqui. Isso enche as paciências um pouco. Mas enfim, eu já fiz outros testes com o Bolt.new. Tem aqui eu comparando, tem vídeo meu comparando ele. E ele teve a pior performance quando tentando copiar, por exemplo, o YouTube, que eu tenho um vídeo meu que eu faço isso aqui, eu coloquei várias ferramentas, que o Rapid foi a melhor que copiou, então não foi uma boa experiência. Eu também tomaria muito cuidado com essa ferramenta. Vamos para uma ferramenta agora que me surpreendeu positivamente, é o V0. Eu não imaginava que ela já estava avançando bastante como ela avançou. O meu primeiro prompt que eu dei para ela funcionou, já me deu a opção de eu colocar integração com banco de dados, integração com Stripe. O único problema que eu tive com ela é que se eu não quisesse, como eu não quis colocar integração com Stripe no primeiro momento, ele começou a dar problema. Aí vai, não vai, mas ele conseguiu criar muita coisa legal. Então ele está aqui, ó, conseguiu criar até um front-end, funcionou muita coisa. A integração aqui, eu gostei que ele tem várias integrações, ele tem muito mais integração do que isso. Dá para você conectar facilmente com o GitHub também, mandar as informações para lá. Mas eu diria assim, o V0 hoje, ele é mais para quem é programador e vai trabalhar com Cursor, Windsurf, Try, qualquer uma que você usa dessas, e ele usar em conjunto. Ele ainda não tá fácil para quem é um pouco mais leigo, deixa eu falar dessa forma. Tá? Mas ele é muito bom, ele realmente consegue criar coisas boas, ficou positivo, mostra as versões aqui e tal, eu consigo ver bastante coisa. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. E, infelizmente, se eu clico em entrar aqui, ele tá bugado. Eu tentei fazer ele melhorar isso daqui, eu tentei fazer ele melhorar o front-end, aí ele fala que conserta e não conserta para eu voltar a entrar. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui como que ele funciona, porque ele bugou. E uma das regras que eu tenho aqui é que eu não ia ficar tentando consertar infinitamente essas coisas aqui. Mas assim, das duas, eu só vou te referenciar 3 ferramentas aqui. 3. Lovable para front-end ou para landing page, website. O V0, se você é um pouco mais técnico, tá bem legal. E o Rapid, que foi o melhor de todos. Essas 3 ferramentas eu posso indicar para produção. Tá? Mas vamos agora direto para o Rapid, que com certeza foi a melhor ferramenta. Olha isso daqui. Aliás, foi tão bom que eu vou te mostrar como eu fiz e já vou te mostrar a coisa pronta, feita. Então olha isso daqui que o Rapid criou. Lembrando que aqui eu vou mostrar para vocês que o Rapid criou, mas com vários prompts, tá? Então o Rapid deu certo logo no primeiro prompt, ele já conseguiu criar
algo que foi basicamente funcional, só tive que colocar ali a API do Gemini, normal, e ele já funcionou, gente. Daí eu fui criando coisa por coisa e depois eu criei o front-end. Então deixa eu só te mostrar o site aqui primeiro, tá? Você tem uma Hero Section muito bonita. Como é que eu criei esse site, tá? Essa Hero Section bonita. Aqui vai uma dica profissional. Eu cacei na internet um site que eu achei bonito, coloquei para o Rapid para ele copiar e falei, ó, copia isso. E eu pedi para ele copiar, colocar só no landing page. Depois que ele fez certo no landing page, eu pedi para ele colocar no restante. E eu fui bem específico, ó. Só modifique o landing page, a primeira página. Por que eu fiz isso? Porque ele na primeira tentativa não fez como eu queria. Aí eu fiz um rollback, inclusive esse rollback é muito importante. É uma funcionalidade que me permite voltar vários prompts atrás e pedir para ele voltar. Ele tem que ter um Git, como se fosse um GitHub dentro dele mesmo, que ele volta o código sem precisar pedir para IA voltar, falar assim, IA, você fez uma caca, volta como estava. No Rapid você não precisa, você só clica para voltar e ele já volta. Aliás, se você quiser entrar no Rapid, tem um link de afiliado aqui que você ganha $10 de comissão de graça, tá? Caso você queira. Mas vamos lá, o Rapid tem essa funcionalidade e eu fiz na segunda vez, ele deu certo. Então tá aqui o site, e olha que bonitinho, eu passo o mouse, ele tem essa partezinha que faz um gloss assim, ó, legalzinho, ficou bonito. Essa partezinha de como funciona, depois todas as funcionalidades dele, a parte de precificação, com qual a opção do Pro, que o Pro vai fazer, né, e todas essas opções. Aí eu vou clicar para cadastrar, vamos cadastrar rapidinho. Esse nome do usuário aqui depois eu vou tirar. Aliás, você pode entrar em captivaia.com, que você já vai ver esse site. Pode ser que esteja funcionando quando você estiver testando, pode ser que não. Se estiver funcionando, vai estar normal. Se não tiver, você vai ver um aviso que não está funcionando ainda, tá? Mas está aqui. Eu vou colocar qualquer nome aqui, vou colocar José Santos, vou colocar o e-mail gsantos@exemplo.com, não importa se está errado. Vou colocar uma senha aqui, só uma senhazinha de teste, e vou clicar para registrar. Olha que bonito, tá? Essa partezinha aqui, ó, bonito, né? Então vou colocar, registrou, olha o plano atual do José, já sai automaticamente como o plano gratuito, tem até 3 gerações de texto que ele pode fazer, e ele pode selecionar só uma rede social, esse é o limite, e aqui ele não pode selecionar mais do que uma variante. Então, se eu colocar assim, ó, quero comer chocolate, e eu clicar, vamos deixar só clicar para gerar isso daqui, ó, fica vendo? Pronto, ele clicou, olha como tá muito mais bonito aqui, né? Ele colocou aqui, ó, foi gerada tudo certinho. Aí se eu clico para ele reformular, vou clicar para ele reformular, ele gera novamente só essa variante, tá? Aí aqui ele já fala, ó, você já tá no limite para esse dia. Antes de te mostrar a parte de pagamento, deixa eu mostrar aqui, ó, nas configurações. Eu posso vir acessar as informações, acessar que eu estou no plano gratuito, mudar a senha normal. Eu posso vir aqui também no histórico, tá? Nesse histórico aqui, eu vejo todas as coisas que foram geradas, inclusive eu tenho acesso a um filtro um pouco mais avançado. Olha que bonitinho como ficou esse filtro aqui, né? Vou voltar, tudo isso eu fiz em um dia, tá? Tudo isso aqui eu fiz em um dia, ontem, no domingo. Depois que eu gerei tudo isso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no plano pago, tá? Vou clicar aqui, aí ele dá, ó, quer assinar? Quero, vou assinar agora. Então, ele vai me redirecionar para o Stripe. Eu vou colocar aqui 42, que é uma coisa de teste, né? Você pode colocar qualquer número. Aqui você coloca 42. Aqui você coloca, tipo, um negócio válido. Aqui qualquer número e aqui qualquer nome, né? Acho que era José Santos, né? Santos. Aliás, quando estiver funcionando para vocês, gente, esse valor aqui já vai ser cobrado de verdade, tá? Se não tiver escrito Test Mode aqui, ó, o Test Mode, ele é de graça. Se não tiver Test Mode, você vai pagar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui assinar. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai processar, vai assinar, deu que está assinado, não estou nem botando nada na minha mão aqui, ó. A assinatura confirmada. Pronto, agora eu posso começar e aqui ele já apareceu o plano atual, já com Premium, já com 200 para eu poder usar e já com 2 usados como eu estava. Só que agora eu posso selecionar todos, eu posso selecionar só 2. Vamos colocar assim, crie uma legenda
para minha foto de cachorro feliz. Aliás, tá aqui uma outra improvement, uma outra coisa que eu poderia fazer no futuro, né? Eu poderia colocar uma imagem aqui, aí ele criar uma legenda baseada nessa imagem, e daí seria automático. Mas beleza, isso aqui, ó, como funciona, ó? Escreva o tema do seu post acima, selecione e tal, e aqui eu coloquei um xizinho, ó, que ele pode vir aqui e remover isso aqui. Vou clicar para gerar, aliás, vamos colocar para ele gerar 3 variantes. Olha outra coisa que eu fiz aqui, ó, dá para você usar hashtag emoji ou hashtag. Se for hashtag, eu posso fazer assim, ó, usar hashtags favoritas. Eu posso clicar e posso colocar gerar hashtags adicionais baseado no conteúdo ou não, só para usar as favoritas. Então eu posso deixar aqui, ó, por exemplo, eu posso editar, vou colocar assim, cachorro, por exemplo, criou, e vou colocar felicidade, por exemplo, tá? E vou salvar. Pronto, e se eu quiser, só posso aqui, ó, falar que usa essa, não usa, posso deletar aqui, por exemplo, posso deletar felicidade, né? Pronto. Feito isso, eu vou gerar, daí ele vai gerar para 2 redes sociais, só que vai gerar 3 variantes. Ele demora um pouquinho, porque ele vai lá consultar, vai pedir, ele tem algumas regras na inteligência artificial, mas olha como ele gera muito mais bonito que aquele outro que a gente tinha feito, ó. Tá muito melhor, o Instagram aqui tá gerado, eu posso clicar e ver as variantes que ele gerou aqui para cada um. Para cada um eu posso clicar para ele reformular essa variante, eu posso vir aqui copiar. Uma vez que eu copiei, eu posso lá colar, ó, posso vir aqui, ó, copiei, né? Tá copiado, posso colar lá na minha plataforma. Então, e eu posso limpar aqui, ele limpa. Se eu vier aqui agora no histórico, ó, ver histórico de legendas, ele tá aqui, ó, gerou para 2, Facebook e Instagram, e eu posso ver todas as variantes aqui geradas. Também posso copiar novamente, posso clicar no filtro, fazer o filtro que eu quiser. Então você pode ver que agora ele está funcionando. E olha que bonito, no tipo de post eu coloquei ícones aqui. Olha como os detalhes podem fazer toda a diferença. Ó, o casual também, coloquei vários ícones aqui. Pedi para ele colocar o ícone, usar uma biblioteca de ícones. Isso daqui é um micro SaaS. E se eu vier aqui, ó, nas configurações, até isso aqui depois é uma coisa para consertar, né? É válido, ele não está válido, mas eu vou gerenciar, por exemplo, quero gerenciar. E quero cancelar a assinatura, ó, vou cancelar a assinatura. Ó, a assinatura está sendo cancelada, pronto. Cancelamento agendado, porque a sua assinatura foi cancelada e tal. Porque agora, o que acontece? Ó, cancelamento agendado. Eu vou, como eu já paguei, eu vou ficar com o meu plano Pro até no mês seguinte. Quando acabar o mês seguinte, ele vai cancelar essa assinatura, tá? Então, se eu voltar aqui, eu continuo com o plano Premium até o mês seguinte, quando virar o mês. Agora, imagina fazer isso aqui, meu amigo, no Lovable, no V0. Gente, eu citei os 2 melhores, mas no Data Button, por exemplo, ou no Tempo Labs, seria muito complexo fazer tudo isso aqui. Provavelmente não teria conseguido terminar em um dia isso daqui. E aqui no Lovable, no Rapid, aliás, eu tô terminando uma coisa e olha que legal. Ontem mesmo eu vim aqui no Cloudflare, eu coloquei esse domínio aqui, eu comprei esse domínio, aí eu vim na parte de domínios aqui, ó, eu cliquei no meu domínio, então agora eu sei que eu tenho essa informação desse domínio aqui. Eu vim na parte de DNS, adicionei os 2 DNS que o Rapid pede para eu colocar quando eu vou fazer o deploy. Então, se eu vier aqui, deixa eu ver, em gerenciamento, não é nem aqui. Aliás, quando eu vou fazer o deploy, ele pede para eu, acho que é aqui em settings, ó. Deixa eu ver, acho que é bem aqui. Então, se eu vier aqui, ó, pronto. Ele me dá as 2 informações que eu tenho que colocar lá, eu coloquei lá e pronto, já ficou em questão de 10 minutos, conectou com o meu site e já está tudo pronto para eu mexer. Então, eu fiz o deploy muito rápido. O deploy aqui no Rapid é um pouquinho mais caro do que outras ferramentas como o Hostinger e outros casos, mas aqui você já tem tudo pronto. E se você tá levando a sério, você já quer fazer dinheiro, ou tem uma empresa e tudo, e esse custo a mais não vai fazer quase diferença, vai fazer cócegas para você no final do mês, tá? E vale muito a pena porque você tem tudo integrado ali. E se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, no Overview, posso gerenciar, eu posso falar quantas máquinas eu quero que ele tenha, se eu posso aumentar a capacidade dele. Posso editar aqui, ó, eu quero, em vez de 4, eu quero de 2, eu quero 4 virtuais CPUs, eu quero mais gigas.
de RAM e tal. Então, deixa eu até voltar o que estava aqui antes, né? Ó. Então, feito isso, eu posso ver todos os logs de tudo que aconteceu, ver o analytics do meu servidor, os recursos, quantos estão sendo usados. Então, você vê que é bem interessante isso daqui. E como que eu montei, então, o meu SaaS? Olha aqui, ó. Se eu voltar aqui, o Rapid, como eu te falei, tem essa funcionalidade aqui que eu posso fazer o rollback, tá vendo? Ó? Se eu clicar aqui, ele faz o rollback. Mas eu posso vir aqui, vou clicar um novo chat, eu posso criar um novo chat. Olha o meu PRD aqui, ó. Tá vendo aquele meu arquivo de PRD? Eu copiei aqui aqui, ó, do Grok. Eu copiei e coloquei aqui, e ele fica guardadinho aqui em Attached Assets. Se eu vier aqui, ó, aqui tá o PRD. Eu modifiquei o nome dele, tá? E eu posso referenciar ele no agente. Eu posso falar assim, use o PRD, entendeu? E ele vai conseguir acessar esse PRD. Isso é uma coisa que você não consegue fazer no Lovable, não consegue fazer no V0, desse jeito. Você não consegue acessar esse arquivo salvo, fica lá. Pelo menos é onde eu tenho essa experiência, tá? Eu posso vir aqui, inclusive, e alterar esse arquivo PRD, se eu quiser. Eu posso alterar, eu posso colocar ele para ser um Markdown e ele vai me mostrar. Isso aqui é muito interessante. Aliás, deixa eu fazer isso para você rapidinho, só de curiosidade, tá? Eu posso vir aqui, ó, vou clicar aqui, vou pedir para rename, vou colocar aqui, ó, para ele colocar como Markdown, por exemplo. Ele salvou como Markdown, pronto. Eu posso colocar preview, ele já coloca como um Markdown. Eu posso editar e eu edito esse arquivo do Markdown. Tenta fazer isso no Lovable V0, no Template, qualquer um. Tenta, tá? Se não for... é isso que eu falo. Funcionalidades já estão aqui no Rapid, eu acho muito poderoso. Se eu clicar aqui no Drizzle, por exemplo, clicar com o botão direito, olha quantas funcionalidades existem nesse menu aqui. Dá para eu clicar, selecionar, fazer perguntas, ó, Modify com Assistant ou Explain, posso pedir para explicar. Ele é uma ferramenta muito robusta. Se eu clicar aqui com mais, olha o tanto de coisa que eu posso acessar: console, preview, agente, assistente, autenticação, dependência. Eu posso ver todas as dependências que tem no meu código, documentação, tantas outras coisas, inclusive até o shell. Esse shell aqui é o que eu posso colocar, como se fosse um terminal, literalmente, no meu código, tá? Aqui. E também tem até SSH, eu posso conectar com um cursor através de SSH. Essa funcionalidade aqui, nenhuma ferramenta que eu mostrei aqui para vocês, a não ser o Rapid, tem. Pelo menos até onde eu sei nesse momento da gravação desse vídeo. Então, se eu voltar aqui e vier para o agente, eu consigo acessar todo o histórico do meu agente, né? Então, você vê o histórico facilmente assim, não são muitas ferramentas que dão, tá? Aliás, eu comecei a criar esse SaaS aqui no sábado, hoje é segunda que eu estou gravando. No sábado à noite fiquei um pouquinho, né? Aí depois já criei, no domingo, passei o domingo criando. Então olha só o primeiro prompt que eu fiz para ele, ó. Vamos só ver esse primeiro prompt aqui, ó. Vamos subir. Ó, crie um app baseado no PRD anexado e na imagem. Então eu colei o PRD, anexei a imagem. Ele fez algumas perguntas aqui para mim e mandou ver, ó, até perguntou, ó, qual que é a sua chave do Gemini, como aqui eu posso, olha aqui, outra coisa fera demais, ó, secrets. Eu posso ver todos os secrets do meu projeto, ó, isso aqui são os secrets do projeto, e eu posso ver os secrets da minha conta que eu criei, e qualquer projeto pode usar esses secrets. Então ele perguntou, ó, já tem os secrets do Gemini, você quer usar? Eu falei, quero. Daí ele continuou. Aí eu fui fazendo os prompts, gente, foi funcionando. E se você quer aprender a criar um SaaS desse jeito, eu quero te convidar a entrar na comunidade do Discord aqui abaixo do Doc Builders, aonde eu mostro isso para você, mostro sistemas internos, sistemas externos. Vamos aumentar essa comunidade e eu tenho uma formação, como eu já falei, do Doc Builders Pro, aonde eu estou começando a colocar, vou começar a colocar conteúdos de sistemas externos, e esse sisteminha aqui que eu fiz provavelmente vai ser um dos sistemas que eu vou disponibilizar, vou ensinar as pessoas a fazerem ali, tá? Então, aqui está a comparação de vários sistemas que a gente fez. Então, como a gente viu aqui, ó, a gente olhou, e se eu tiver que fazer aqui uma última referência, eu colocaria assim, eu acho que, deixa eu até te remover aqui, o Rapid em primeiro lugar, com certeza, o V0
em segundo lugar e o Lovable em terceiro lugar, sendo que o Replit e o Lovable, deixa eu colocar aqui, ó, esses dois aqui eu colocaria que é para SaaS ou micro SaaS, tá? Eu vou colocar assim, ó, beleza? E o Lovable eu com certeza diria que é para aliás, deixa eu até copiar isso daqui, ó, né? O Lovable eu diria que é para web, sites ou landing page, beleza? Essa é a minha referência final para você. Eu com certeza prefiro muito mais o Replit, tive uma experiência melhor. O Replit é para qualquer um ou principalmente para quem está começando. O V0 são para pessoas mais experientes porque elas vão provavelmente usar depois um Cursor, por exemplo, ou um Windsurf, tá? Então são para pessoas um pouco mais experientes. Se você achou esse vídeo bom e ainda não deu um like, nem se inscreveu agora, é o momento, aproveite, fica com Deus e até a próxima.